Mais uma vez, é sempre uma alegria, né? Estar no altar do Senhor, poder compartilhar a palavra de Deus, trazer algo do coração do Senhor para todos nós. E essa palavra falou comigo e eu espero que ela fale com cada uma de vocês, assim como o Senhor ministrou o meu coração. E eu quero falar sobre um Deus que te vê e um Deus que me vê. E eu quero começar te fazendo algumas perguntas. Eu quero fazer com que você reflita sobre algo no seguinte sentido: você acha que Deus se importa com todas as pessoas? Será que Deus se importa com todos? Com aquele com quem você não se importa, ou com aquele que você nem pensou, com aquele que você não vê, com aquele que você não conhece, ou com aquele que você ama muito, ou com aquele que você não se dá tão bem? Você acha que Deus se importa com todas essas pessoas? Você já se fez essa pergunta? E quantos de nós têm essa resposta? Deus se importa ou não se importa? Sim. Será que Deus pararia para conversar com qualquer tipo de pessoa? Ele pararia numa esquina e conversaria com o bêbado, com o drogado, com a prostituta? Você acha que Deus, na sua santidade, na sua glória, na sua majestade, ele pararia e conversaria com essas pessoas que às vezes a gente passa de reto? E aí, essas perguntas são importantes porque, no geral, o que nós vemos hoje em dia? Nós vemos pessoas gerando expectativas em cima de pessoas que seriam tipo solucionadores. Às vezes a gente não coloca expectativa no chefe, coloca expectativa no pastor, coloca expectativa num professor lá, que aquele lá sim vai conseguir te ajudar a concluir aquele trabalho. Coloca expectativa no seu salário, coloca expectativa em alguém que você admira, coloca a sua expectativa num político. A gente coloca ou não coloca expectativa nessas pessoas? E muito, a gente coloca muito. Então essas pessoas seriam para nós como pessoas de destaque, pessoas que são solucionadoras, pessoas que podem fazer algo em relação à nossa história pessoal, individual, em relação à história do nosso país, da nossa cidade, em relação à história da nossa casa. Nós acabamos confiando nessas pessoas de destaque, como pessoas que podem fazer algo dentro do nosso contexto. Nós olhamos para alguém que seria protagonista da história. E essa é a nossa visão de sociedade. Porque essa visão de sociedade que nós temos, de colocarmos pessoas como solucionadores, pessoas como protagonistas, às vezes ela acaba afetando a nossa fé em Deus. Por quê? Porque se nós cremos que alguém pode fazer algo por nós e solucionar a nossa história, solucionar o nosso problema, curar a nossa doença, às vezes a nossa fé está no médico, a nossa fé está em tantas outras coisas, nós tiramos Deus do centro. Então nós temos que ver para onde nós estamos olhando, para quem nós estamos olhando. E será que Deus tem a mesma visão que nós? Porque nós colocamos outras pessoas como solucionadores. Nós achamos que o nosso salário soluciona, nós achamos que o médico soluciona, que a política soluciona, que alguém soluciona. Muitas vezes nós achamos isso. Mas será que Deus também tem essa mesma visão que nós? Será que Ele olha para todas as pessoas e considera todos da mesma maneira e considera que alguém pode ser um solucionador de problemas? E Ele nos olha como protagonista, como heróis? Será que Ele considera todos da mesma maneira? Aquele que está na rua como aquele que está aqui no culto, ele olha do mesmo modo, né? E aí, pensando sobre isso, em geral nós ouvimos pregações sobre pessoas que ocupam lugares assim de solucionadores na história. Em toda a Bíblia nós vemos homens solucionadores. E nós não vemos ministrações ou pregações de pessoas que tenham um lugar assim, digamos, secundário na história. Mas a gente ouve falar de quem? Noé. Noé foi um grande solucionador, ele salvou a humanidade ali, né, através da sua família, através da sua casa, por causa da obediência que ele teve em Deus. Ele foi lá e teve fé e obediência, construindo uma arca quando nem sequer havia chovido. Como é que um dilúvio, que ele não sabia nem o que era, podia destruir tudo, mas ele resolveu obedecer. Então ele é um protagonista da história. E aí a gente vai lá para Abraão, que é chamado de pai da fé, sacrificaria seu próprio filho por amor e por obediência. A gente sai ali de Abraão, vai para Moisés. Moisés foi o grande libertador de um povo, tirou todo o povo ali do Egito.
Depois dele veio Josué. E aí Deus disse para Josué, seja forte e corajoso. Ele foi um conquistador, foi com ele que o povo começou a conquistar a terra de Canaã. Então, mais um protagonista, mais um solucionador, mais um que poderia mudar o contexto do povo. Aí a gente vê Débora, uma mulher grande juíza chamada de mãe de Israel. Você já pensou em ser chamada de mãe da sua cidade? Já seria grande coisa. Ela era mãe de uma nação. Toda a nação vinha a ela para que ela solucionasse casos. Ela foi à guerra como praticamente ao lado do general, né? E aí a gente vê Ana, uma grande mulher, mãe de um dos maiores profetas, Samuel, que também foi um grande solucionador, um grande protagonista. E aí a gente passa por Davi, um homem segundo o coração de Deus, o rei mais conhecido da história de Israel até hoje. Seriam protagonistas da história? E aí a gente chega em Salomão, o homem mais sábio da terra. A gente passa ali, vai para o Novo Testamento, tem todos os profetas. Se a gente fosse falar de tantos profetas ali, os maiores e os menores, mas todos protagonistas, e a gente chega lá em Pedro, que iniciou com os apóstolos os trabalhos de fundação, de fundamentação da igreja de Cristo. Paulo, um dos maiores evangelistas, abriu a porta aos gentios. Todos de alto escalão. Algum desses homens seria chamado assim de secundário na história? Ou eles teriam um papel de protagonismo? Seriam solucionadores ou não? E como que a gente vai olhar para pessoas secundárias se a gente tem tantos exemplos de homens que realmente foram protagonistas de uma história? Se nós pensarmos, parece que elas poderiam fazer algo por nós. Se você encontrasse Paulo na rua hoje, você não ia pedir para ele orar por você? Eu ia dizer, Paulo, ora por mim. Nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos em pessoas. E nós fazemos isso constantemente, porque nós vemos grandes homens, heróis da fé, de quem a terra e o mundo não é digno. Mas nós temos essas pessoas relevantes de destaque no protagonismo, e aí eu fiquei pensando, mas será que Deus só se revela a esse tipo de pessoas extraordinárias? Porque é isso que eles são, extraordinários. Deus só fala com eles, Deus só chama eles, Deus só escolhe esse tipo de homens? Aí você começa a olhar para você e você pensa, mas eu sou tão pequeno, eu não faço nada, eu não tenho relevância nenhuma. Mas Deus fala comigo também? E fala com você também? Então Deus não olha para pessoas que parecem secundárias também, porque assim, se nós nos colocarmos, coloca você e Paulo do lado, você vai dizer, esse homem é o cara, eu não sou nada perto dele. Mas Deus fala conosco, Ele fala com todos. Nós não somos eles, não somos semelhantes a nenhum deles, não carregamos a unção de nenhum deles, nem a porção que eles carregaram. E nos perguntamos, será que Deus me vê? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus tem algum propósito na minha vida? Será que eu posso fazer algo por alguém? Será que eu sou escolhido? Será que eu faço alguma coisa de importante a ponto de chamar a atenção de Deus para a minha vida? Será que Deus me valoriza? Quem eu sou e como eu sou? Você já se fez essa pergunta? Porque olhando para esses gigantes da fé, você começa a pensar, quem sou eu na fila do pão? O que eu posso fazer para Deus? Diante de tudo que esses homens fizeram. E aí nós vamos meditar hoje sobre a história de uma mulher que nós não vemos ela como uma grande protagonista, que nós não vemos ela como uma solucionadora, que nós não vemos ela como uma mulher de destaque, mas o seu papel sempre foi secundário. E nós vamos ver o que aconteceu com ela. Está lá em Gênesis capítulo 12. Vamos lá para Gênesis capítulo 12, versículos 10 a 16. Aqui o nome dela não vai aparecer diretamente, mas eu vou explicar para vocês por que eu vou ler esse texto. Havia fome naquela terra, e desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. E os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem com vida. Tendo Abrão entrado no Egito,
Viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. E este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Olha só, nesse texto a gente não vê o nome dessa mulher que eu vou falar. E essa mulher se chama Agar. Não tem uma menção específica sobre ela, mas eu estava lendo, estudando, pesquisando sobre ela, e 70% de todos os historiadores que trazem a história, o contexto de Agar, eles apontam o versículo 16 como sendo o momento em que Agar teria entrado na história de Abraão e Sara, como uma escrava que teria sido dada de presente para Abraão por Faraó. Ali diz que ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. 70% dos historiadores, né, que trazem o contexto de Agar dizem que ela foi dada como um presente a Abraão, a Sara. Quando, então, Abraão, vindo do Egito, fugindo da fome, usa sua esposa, mente para Faraó, dizendo que Sara era sua irmã, ele recebe presentes por causa da sua esposa, e entre eles, segundo os estudiosos, estaria Agar, a escrava egípcia, porque mais para frente nós vamos ver que ela era uma escrava egípcia. Então, há um contexto de 70% dos historiadores que diz que Agar chegou na vida deles aí. Como que ela chegou? Então, vou trazer para essa linha de que realmente foi ali que ela foi dada para ele. De escrava egípcia, agora ela se tornaria escrava de Sara, porque ela teria sido um presente, né? No mesmo nível de quê? De ovelhas, de bois, de jumentos e jumentas, camelos. Todos esses animais, eles eram extremamente valiosos. Mas você já se imaginou estando no mesmo nível de um animal? Você já se colocou nesse contexto? Acho que jamais, né? Ninguém jamais pensou, eu estou no mesmo nível de um jumento, de um boi, enfim. Mas ela foi dada no mesmo patamar, né? Se esse contexto aí de 70% dizer que realmente foi ali que ela entrou, então ela foi dada no mesmo patamar de boi e de jumento. A segunda menção dela vai estar lá no capítulo 16. Agora, vamos lá para o capítulo 16. Agora fala claramente dela ali, fala, segundo os historiadores, né, entre linhas, mas aqui fala claramente. Lá no capítulo 16, nós vamos ver falando sobre ela, né? E aí a gente tem um relato mais claro do que em Gênesis 12. Ali ela estava aparecendo como um objeto, como um presente que é dado junto com animais, mas agora ela vai aparecer num outro contexto, e a gente vai ver que contexto foi esse. Gênesis 16, do 1 ao 4. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abrão, tomou a Agar, a serva egípcia, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. E ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Agora mudou a situação de Agar. De escrava de Faraó, ela foi para escrava, né, de Abraão e Sara, e ela foi dada como um presente. Então, de um presente no mesmo nível de animais, agora ela é tida como uma barriga de aluguel. Ela foi tomada como uma pessoa para gerar para alguém que não podia. Se temos ainda hoje em dia histórias de barriga de aluguel, era exatamente isso, nesse contexto que Agar estava. Depois de algum tempo, Sara deu a ideia para Abraão, né, para Abrão, que prontamente aceitou. E às vezes a gente fala assim, Abraão e Sara, eles não tinham fé, que Deus poderia dar um filho a eles, mas não é que eles não tinham fé. Se a gente parar para pensar os detalhes e analisar, até esse momento, Deus não tinha dito para Abraão que o filho ia ser por meio de Sara. Ele tinha dito por meio de Abraão, por meio de ti. Voltam lá para o capítulo 15, Gênesis 15, do 1 ao 4, olha o que diz.
Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Não disse que seria gerado de Sara, disse que seria gerado dele. Então, Ismael era gerado dele? Podia ser o herdeiro? Porque existia essa cultura de adoção, tanto que Eliezer, ele disse, ele vai ser o meu herdeiro, ele é um escravo nascido na minha casa e ele vai ser o meu herdeiro. Ele disse, não vai ser esse, mas vai ser um gerado de ti. Ismael foi gerado dele. Então, poderia ser o herdeiro. Ele não tinha dito de Sara, até porque eles tinham outras concubinas. E se a gente pegar a história de Jacó, olha só. Deus tinha dito que ele ia ser pai de multidão, que as famílias seriam benditas nele, mas não disse quem seria a mãe dessa criança. E pela cultura era comum os filhos adotivos serem herdeiros, como vemos Abraão falando ali de Eliezer. Eles poderiam oferecer suas servas para gerar filhos. Vocês lembram da história de Jacó? Ele tinha Lia como esposa e Raquel como esposa. Mas ele tinha Zilpa e Bila, que eram suas concubinas, servas das suas esposas, e elas também geraram filhos que entraram como os 12. Então, ele poderia. Diz que o filho seria gerado dele. Mas poderia ser de uma concubina? Poderia. Então, eles não estavam desafiando a Deus. Deus não tinha dito, vai ser de Sara, senão Sara, eu acredito que Sara ia esperar, mas disse, vai ser de Abrão. E Ismael foi filho de Abrão. Jacó também teve Raquel, Lia, Zilpa e Bila. E os filhos, tanto das esposas quanto das concubinas, deram origem às 12 tribos de Israel, como filhos legítimos. Então, Sara não estava agindo sem fé que Deus poderia dar filhos a elas. Talvez ela foi precipitada? Sim. Talvez ela foi intrometida? Sim. Mas diz que já estavam 10 anos ali. Ela pensou, Deus prometeu que vai ser por meio do meu marido. Vamos dar um jeito aqui. Ela quis dar o jeito dela? Quis. Mas não significa que ela não tinha fé que Deus poderia fazer, né? E eles, por conhecerem a promessa, quiseram resolver o problema. Quem já não fez isso? Quem já não recebeu uma promessa do Senhor e quis dar um jeito na promessa? Quis acelerar a promessa. Deus falou que vai ser, só que você não sabe exatamente como vai ser, e aí você vai lá e faz do seu jeito, achando que o seu jeito é o jeito correto. Quando Deus não diz para fazer, ele só diz, vai acontecer isso, será de tal... Mas ele não te dá um caminho, Deus não te dá um GPS para você ir andando, vira à direita, vira à esquerda. Não, é um passo de cada vez e você vai aprendendo com ele. Então, por conhecer a promessa, eles quiseram resolver o problema naquela hora. E aí ela chamou Agar e disse, deita com ele, tem um filho com ele, e o filho que você tiver vai ser meu, não vai ser seu, e nós vamos criar como filho que é o herdeiro da promessa. Então, de objeto de troca, de presente por causa da beleza de uma mulher e da mentira de um homem, agora Agar é oferecida a esse homem como uma barriga de aluguel. Como será que essa mulher se sentia? Como será que era o seu coração? Como será que estavam as suas dores, os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu lugar de protagonismo numa história? Não havia lugar de protagonismo. Novamente, algo que seria usado para um fim que se deseja ou que se necessita. E alguém aí já se sentiu usado? Alguém aí já se sentiu cumprindo, tampando um buraco? Fazendo algo só porque alguém precisa que aquele algo seja feito e você foi colocado naquela brecha ali para suprir uma necessidade? Para gerar algo para alguém e para não ter nenhuma participação e você depois não tem nenhum valor naquilo, mas aquilo que você faz vai suprir uma necessidade de uma outra pessoa. Como um objeto, ela estava ali agora para carregar um bebê na barriga que não seria dela. E aí nós olhamos para Agar, né? De escrava de Faraó,
presente de Sara, escrava de Sara, barriga de aluguel. E aí nós nos perguntamos, onde está Deus na história dessa mulher? Se Deus olha para todas as pessoas de maneira igual, não foi isso que nós concordamos no início? Se Deus se importa com todas as pessoas, se nós achamos que Deus pararia para conversar com todas as pessoas, onde está Deus se manifestando na história desta mulher? E quem sabe nós também já tenhamos nos sentido assim como elas, sendo jogados de um lado para o outro, como uma coisa sem valor, como um objeto para satisfazer necessidades alheias. E nós nos perguntamos, olhamos para nós e falamos, Deus, onde o Senhor está nessa história? Deus, eu preciso de socorro. Onde o Senhor está nesse momento? E aí ela engravida, e como agora tendo um trunfo nas mãos, o versículo que a gente leu ali no... Deixa eu ver aqui onde que a gente leu, que ela desprezou. 16, acho que no 4, versículo 4. E ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Ela já tinha desprezado antes Sara? A Bíblia não relata, né? De escrava. Já viu alguma escrava desprezando a sua senhora? Se nós hoje em dia somos empregados, você despreza o teu patrão? Imagine uma escrava. Você acha que ela já tinha desprezado alguma vez? Muito provavelmente não. Porque ela não tinha nada em mãos. Já diz alguém, não sei se tem um autor conhecido ou se é desconhecido, mas se você quer conhecer uma pessoa de verdade, dele, poder. E aí você vai ver como essa pessoa vai se comportar. Quando ela tem poder em mãos, você vai ver o que tem dentro do coração dela. E Agar tinha suas feridas. Ela foi dada ali no mesmo nível de animais. Ela foi agora usada como uma barriga de aluguel, mas agora ela recebeu algo que a outra queria. O que vocês acham que ela ia fazer? Com todas as suas feridas abertas, ela desprezou, ela simplesmente, eu fico imaginando, ela dizendo, o filho está na minha barriga. Eu tenho algo que é muito importante para você. Agora eu sou mais importante que você. Então, na primeira oportunidade que ela teve, nós vemos o que havia em seu coração. E aí, com esse trunfo nas mãos, eu imagino ela zombando de Sara e a confusão instalada ali, né? Porque vocês imaginam, né? O Abraão, que se deitou, gerou o filho na outra. Agora a Sara estava com raiva. A outra que já tinha raiva a vida toda, provavelmente. Agora tem um filho. E sabe que esse filho é muito importante porque ela também acha que esse vai ser o herdeiro, que vai ser aquele que vai herdar a promessa. E a confusão está ali instalada. Agora, Agar cresce para cima de Sara. Porém, como dona de Agar, o que Sara faz? Olha só o versículo 5. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Então Agar estava afrontando muito a Sara. E ela disse, seja sobre você, a culpa é tua. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. E Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Gente, vocês imaginam uma confusão que estava nesse clã, nessa família, nesse grupo aí de pessoas? A confusão, uma despreza, a outra humilha, o cara no meio falando, faz o que você quiser, não tenho nada a ver com isso, foi você que falou para eu deitar com ela, eu deitei. Vocês imaginam a confusão que estava instaurada, e uma cutucando a outra, e mulher, você sabe que quando mulher começa a cutucar a outra é bicho ruim. Então vocês imaginam como é que estava essa situação ali. E aí ela humilha, né? A Sara humilha a Agar, e a Agar foge. Por que ela fugiu? Agora ela estava sofrendo o quê? Consequências das suas atitudes. Era certo ela desprezar a Sara? Gente, se você que é empregado não despreza o seu patrão, porque você de repente sabe fazer algo que ele não sabe, era certo ela desprezar a Sara porque estava grávida? Por toda uma vida ela não desprezou, mas agora que ela tinha algo, ela desprezou. Então agora ela está sendo punida pelas consequências. Eu não estou defendendo a atitude da Sara, que também era errado, mas Agar também estava errada. E agora ela passou a assumir as consequências das suas atitudes. Quando ela zombou, ela não pensou que Abraão ia ficar do lado da Sara, porque ela falou, eu tenho um neném aqui na barriga, Abraão vai me defender. Mas não foi assim.
E aí ela começa a sofrer as consequências das suas atitudes. E aí nós vemos, olha o que acontece. Ela fugiu. Ela fugiu porque ela foi tão humilhada por Sara que ela fugiu. E eu nem imagino a humilhação que Sara fez para essa menina querer fugir. Tendo achado, versículo 7, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu, fujo da presença da minha senhora. Ela estava junto à fonte do caminho de Sur. E ali onde eles estavam, ali na região de Canaã, Sur ficava no meio para ir para o Egito. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava tentando voltar para a sua terra. Ela estava tentando voltar para o seu povo. Provavelmente, né, o que eu acredito, que ela estava tentando voltar para a terra. E aí eu fico pensando no coração dessa moça, equiparada em valor de animais, estrangeira, escrava, trabalhadora numa terra estranha, porque ela tinha que trabalhar enquanto escrava, barriga de aluguel, ela não aguenta a pressão e ela decide fugir para nunca mais ser humilhada por Sara. Ela não está também totalmente sem motivos. Imagina o que essa moça sofreu por todo esse tempo. Quem se importaria com ela? Quem era Agar? Além de tudo, ainda era arrogante. Porque na primeira oportunidade que ela teve, e a gente vê que essa é a primeira e única que ela teve, ela se tornou extremamente arrogante e desprezou a sua senhora. Então, quem se importa com ela? Alguém que não vale nada. Aos olhos de todo o povo, ela não valia nada. Abraão falou assim, faça com ela o que você quiser, está nas tuas mãos. Alguém que não faz parte. Alguém que não pertence. Alguém que não está dentro de um contexto. Alguém que servia para finalidades, mas que agora não vale mais. Então põe ela para fora e faça o que você quiser. Quem se importa com ela? Deus se importa. E Deus deu escape e livramento para esta mulher. Vemos aqui, olha o que acontece. Tendo-a achado o anjo do Senhor. E quando nós vemos ali o anjo do Senhor com letra maiúscula, nós temos o entendimento de que é uma teofania, que é uma aparição do próprio Deus em forma humana ali para se revelar, para se apresentar a uma pessoa. E ele se apresenta a uma mulher, a uma escrava, a uma estrangeira, a alguém que não tem valor para os outros, que ninguém se importa, que ninguém dava nada por ela. Esse anjo do Senhor aparece e se apresenta a ela. Alguma semelhança conosco? Como é que o Senhor te achou? Aonde é que o Senhor te achou? Onde você foi encontrada? Quem é que te valorizava? Qual era o teu propósito de vida ou quais eram as tuas finalidades? De repente você tinha finalidades para pessoas, mas você não tinha valor para pessoas. Mas quando o Senhor te encontra, Ele te dá valor. Ele te pergunta de onde você está vindo, para onde você está indo, por que você está perdida? Por que você está fugindo? Existe um lugar para você ir. E aí, eu não me lembro de um texto antes que tenha essa menção de o anjo do Senhor, mas eu acredito que seja a primeira vez que ele apareceu nesse contexto aí. Não sei se apareceu antes, mas independente disso, ele apareceu a uma mulher, a uma escrava, a uma estrangeira, alguém com quem ninguém se importava. E tantas vezes esse é o nosso contexto. Quando o Senhor nos acha lá no mundo, somos estrangeiros nessa terra. Somos peregrinos, mas também somos escravos do pecado que nos prendeu, do pecado que nos assediou e que nós cedemos por toda a nossa vida, até que o Senhor nos encontre e diz, ei, quem é você? Eu conheço o seu nome, eu sei quem você é. Ele fala com ela, Agar. Ele a chama pelo nome, e é assim que o Senhor faz conosco, Ele nos chama pelo nome. E aí nós vemos que Ele diz, volta para Sarai, se humilha diante da presença dela. E é incrível que a palavra diz assim, aqueles que se humilham são exaltados, os humilhados serão exaltados. Então ele diz para ela,
Disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E aí vem de novo o quê? Escape e livramento para essa mulher. Ali, o anjo do Senhor chama ela pelo nome, fala sobre a sua gravidez, diz o sexo do bebê. Foi uma ultrassonografia, é isso que a gente faz para saber o sexo? É, né? Fez uma ultrassonografia ali para ela e disse assim: ó, o sexo do bebê é esse. Disse o nome do bebê e que ela teria uma descendência enorme. Só que olha que incrível isso. Aqui, no versículo 10. Multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Para quem o Senhor disse isso anteriormente? A mesma promessa de Abraão ele fez para Sara. Multiplicarei a tua descendência, que ela não será contada de tão numerosa. Uma mulher sem protagonismo, uma mulher escrava, uma barriga de aluguel, um presente, mas que recebeu a mesma promessa de Abraão. E aqui ele não está mencionando Abraão na promessa, ele está dizendo assim: por tua descendência, pela descendência de Agar. Ele não mencionou Abraão, porque ele, sim, se importa com todas as pessoas. Ele pararia no meio do caminho para conversar com uma pessoa que não tem destino. E é esse o Deus que te vê. A mesma promessa que ele tinha feito para Abraão, repete para ela, sem fazer menção de Abraão, mas olhando para Agar unicamente. Quem dá valor e se importa? Deus, ele dá valor e ele se importa. E aí, quando ela percebeu que o próprio Senhor tinha falado com ela, ela dá um nome ali, ó, veja aqui, no versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Ela estava ali diante do Senhor, ela invocou o nome do Senhor e disse: ele me vê. Eu não estou olhando para o Senhor que me vê. Ela teve um encontro com o próprio Deus ali naquele lugar. E aí, ela dá o nome daquele lugar de Beer-Lahai, que está entre Cádiz e Barneia, que significa Deus que me vê. Naquele lugar onde ela estava fugindo, para não ser mais humilhada, para não ser mais destratada, ela encontrou com o Senhor. E às vezes é justamente nesse lugar de maior dor, de maior aflição, de maior tormento, de maior angústia, de maior sofrimento, que o Senhor nos vê, que o Senhor nos chama pelo nome, que o Senhor faz uma promessa, que o Senhor reafirma algo que Ele tem e que Ele diz: faça isso, vá para tal lugar, faça aquilo, e Ele direciona. E ela não tinha valor nenhum para aquelas pessoas, mas ainda assim o Senhor olhava para ela e ela disse: Deus me vê. Ainda que ela fosse considerada um nada, ainda que ela tivesse o mesmo valor de animais para as pessoas, ainda que ela fosse uma barriga de aluguel, Deus chama pelo nome. Deus faz uma promessa. Deus não vê apenas os personagens principais, mas Ele vê também os coadjuvantes e Ele lhes faz promessas. E aí Agar volta, Agar se submete e logo depois ela tem Ismael. E aí novamente nós encontramos ela lá em Gênesis 21. Vamos para lá. Gênesis 21, versículo 8. Vamos ler do 8 ao 20. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso por mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência.
Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser o teu descendente. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu-o de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, e cresceu, e habitou no deserto, e tornou-se flecheiro. Vamos ler até o 21. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe casou com uma mulher da terra do Egito. Então Agar voltou, se submeteu ali a Sara, só que aí no versículo 21 a gente vê que o filho de Agar começa a ter o quê? As mesmas atitudes de Agar. Agar zombou, desprezou Sara. O que o filho de Agar estava fazendo com o filho de Sara? Desprezando e zombando. E Sara, por sua vez, também teve a mesma atitude que teve da primeira vez, né? Ninguém curado nessa história, passaram anos e anos e anos e nada mudou. Agar podia ter ensinado seu filho que Sara mandava e que Abraão ia estar do lado de Sara e que Isaac era o filho da promessa, para que não precisasse ser de novo desprezada, para que não precisasse ser de novo jogada para fora. Da outra vez ela fugiu, agora ela foi jogada fora. E aí, ela não ensinou isso para o seu filho, e o seu filho fez a mesma coisa que ela fez. A história se repetiu. A história já se repetiu na sua vida? Você já cometeu os mesmos erros? Você já viveu tipo num looping assim, ó? Cometendo as mesmas coisas, errando nos mesmos erros, pecando nos mesmos pecados. Continua ali girando? E de repente você faz e de repente seus filhos estão fazendo? Só de uma forma diferente. Mas continua na sequência que você iniciou. E aí, a história se repete. Nós cometemos os mesmos erros, os mesmos pecados e vivemos as mesmas consequências. Aquela história, né, que Deus me põe na prova para que eu seja aprovado. Enquanto eu não for aprovado, eu continuo sendo reprovado e sofrendo as consequências. Às vezes as consequências vêm piores. Por quê? Da outra vez Agar escolheu fugir, mas agora ela foi expulsa. Antes, Sara não tinha filho, mas agora Sara tem. Antes, ela achava que carregava o filho prometido. Agora ela sabe que não carrega. Que não é em Ismael a descendência abençoada. Antes, Agar estava no caminho de Sur. Parecia que ela estava tentando ir para casa, mas agora diz que ela estava perdida, ela estava errante. Agora ela não sabia nem mais para onde ela ia. Ela tinha perdido o rumo, ela saiu sem rumo. A consequência agora seria o quê? Parece que seria a morte do seu filho. Porque ela disse assim, eu vou colocar ele aqui. Esse menino, ele não era uma criança mais, tá? Porque demorou um tempo para que a Sara tivesse, se eu não me engano, ele teve Ismael com 84 ou 86 anos. E Ismael ele teve com 100 anos. Só aí dá 14 a 16 anos, mais o tempo da gestação, mais o tempo do desmame. O menino não era uma criança, era um jovem adulto. Mas eu imagino que eles caminharam, eles cansaram, parou ali naquele lugar, o menino dormiu e ela foi e se escondeu, porque ela sabia que não tinha mais água no deserto, ia acabar morrendo, e ela ergueu a voz e chorou de desespero, porque seu filho ia morrer. E ela não queria estar ali do lado nas últimas agonias. Imagina o coração de uma mãe, o desespero de uma mãe, sem ter o que fazer. E ela se escondeu ali para olhar o filho morrer. E ela só pôde chorar. Quantas vezes nas nossas vidas a única coisa que nós podemos fazer é chorar.
Parece que a morte chegou. Parece que não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem solução, não tem ninguém por nós. Nós não temos nenhum trunfo, nenhum escape, nós não temos nada. E nós nos sentimos ninguém. Quem se importaria com ela? Quem se importaria com o seu filho? E mais uma vez o texto diz que Deus a viu. Deus a viu e chamou do céu. E eu acho incrível que ela largou o menino ali, mas no versículo 17 diz assim, no final do 16, e sentando-se em frente a ele, levantou a voz e chorou. Então essa mãe chora de desespero, e no 17 diz assim, Deus, porém, ouviu a voz do menino. O menino estava orando, o menino estava chamando a Deus, o menino estava falando com Deus, porque eu acredito que Abraão ensinou isso para ele. Ensinou esse filho a se relacionar com Deus, e esse menino estava falando com Deus, e a voz e o anjo de Deus chamou do céu. A mãe chora, o menino fala, e o anjo chama do céu e chama Agar. E ele fala, o que tens, Agar? Não tenha medo, eu sei que você está com medo, mas Deus ouviu a voz do seu filho. Abraão certamente ensinou aquele filho a orar. E diante das orações, Deus respondeu. E aí ele faz novamente uma promessa. Se erga, levanta o teu filho. Às vezes Deus vai dizer para você assim, se erga, levanta os teus filhos, levanta a tua casa. E quando ele disse isso, segura pela mão, porque eu vou fazer dele um grande povo. E aí abriu os olhos. Lembra do moço de Eliseu que Deus precisou abrir os olhos? Aquele também precisou abrir os olhos. Abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água. O poço estava ali. Ela só não tinha enxergado. Porque às vezes na aflição e no desespero nós não enxergamos nada. Nós não vemos saída, nós não vemos solução, nós não oramos, porque ela também conhecia a Deus. Tanto que da outra vez ela disse assim, o Senhor me viu. E ela deu o nome do poço ali, o Senhor me vê. Ela conhecia a Deus por causa de Abraão. Mas ela não enxergava nada por causa da sua aflição, do seu desespero e da sua dor. E quando nós estamos assim, nós não enxergamos nada. Nós só enxergamos o problema. Nós não olhamos para Deus. Nós achamos que não há solução. Nós achamos que o câncer vai matar. Nós achamos que o desemprego não vai acabar. Nós achamos que o filho não vai ser liberto. Nós achamos que não vai ter jeito. Só enxergamos aquilo. Mas não olhamos para Deus, o Deus que nos vê. Ainda bem que Ele olha para nós, apesar de nós não olharmos para Ele no meio da nossa aflição. E ele a viu. E ele a aconselhou. E ele disse para ficar junto do filho. Olha que bonito que ele disse para ela. Ele disse assim, se erga, levanta o teu filho, segura ele pela mão. Ele foi aconselhando, ele foi direcionando, ele foi dizendo o que fazer. E aí ele reafirmou a promessa para ela. Ele disse assim, eu farei dele um grande povo. Você não lembra da outra vez que você fugiu? Eu te falei isso, que ia ser um grande povo? Chegou a hora. Eu farei dele um grande povo. Ele reafirma as promessas e ele reafirmou a promessa. E aí ele abriu os seus olhos. E às vezes nós precisamos, Deus tira as escamas dos meus olhos, porque eu não estou enxergando nada. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar saída, eu não vejo solução, mas eu preciso. O poço estava ali, a provisão estava ali, eles não iam morrer. Mas ela precisava que o Senhor falasse com ela, porque ninguém mais a enxergava. Mas Deus a enxergava. E no seu desespero ela não via. E eles saem daquela situação de desespero e vivem o que Deus prometeu a ela. Eles se tornaram uma grande nação, um grande povo. Diz que eles habitaram no deserto. Deus estava com o rapaz. Deus cuidou do destino daquele rapaz. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã. E sua mãe casou com uma mulher da terra do Egito. E dali eles multiplicaram. E hoje não se pode contar a sua descendência. Existem muitas pessoas que são como Agar. Existem muitas pessoas que são invisíveis aos olhos dos outros. Quantas vezes nós somos invisíveis? Quantas vezes ninguém está olhando para você? Quantas vezes ninguém enxerga a sua dor? Quantas vezes ninguém enxerga que você se sente desvalorizado, sem valor? Que você se equipara a objetos, a coisas, a situações? Quantos são invisíveis aos olhos dos outros? Às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, na escola, na faculdade, em tantos lugares onde você se encontra, às vezes você se sente assim invisível. Trabalha pesado, mas ninguém percebe. São explorados e ninguém diz nada. São como pessoas descartáveis. E ninguém fala uma palavra. Gritam em silêncio,
mas ninguém ouve nada. Mas a boa notícia é que Deus vê. Deus me vê. Deus te vê. Deus nos vê. Deus se importa. Deus tem algo para cada um de nós. E Deus se revela de uma forma particular a cada uma dessas pessoas. Deus se revelou a você de forma particular, como a mim, como a Agar. Deus se revelou, Deus estava com o menino, Deus viu Agar na sua aflição e foi ao seu encontro nas 2 vezes em que ela estava no maior desespero. Deus foi a ela. Agar significa nômade ou fugitivo. E quem sabe, nós também já nos sentimos assim, inadequados, fugindo de situações, fugindo de problemas, fugindo de circunstâncias, de pessoas, tentando encontrar o lugar, tentando voltar para a nossa casa, tentando voltar para o nosso Egito, mas Deus nos encontra no meio do caminho. E aí, você, de repente, como Agar, né? Andando, saindo do meio do povo, sendo expulso ou fugindo e pensando, será que a minha vida faz sentido? Será que alguém se importa? Será que alguém me vê? E em todo esse texto, a palavra diz, sim, Deus te vê. Ainda que você não tenha um protagonismo no meio da sociedade, ainda que você não tenha um protagonismo dentro da sua casa, ainda que você não tenha um protagonismo no meio do seu povo, ainda que você não tenha um protagonismo no meio da igreja, ainda que você não tenha um protagonismo em tantas situações onde você apenas está ali, como alguém que pode servir. Mas Deus te vê e Deus se importa. E se você acha que não merece nada, na verdade você não merece mesmo, e nem eu mereço nada. Mas ainda assim, Deus vai atrás de você. Deus foi atrás de você. Deus foi atrás de mim. E Deus vai atrás de cada um que peca. E Deus vai atrás de cada um que está lá, como eu falei. Com a prostituta ele se importa. Com o mendigo ele se importa. Com o drogado ele se importa. Com o que não tem direito ele se importa. Com o mentiroso ele se importa. Sim, e ele vai atrás. Lembra que ele deixa as 99 e vai atrás de uma. Porque uma alma vale mais que um mundo inteiro. Se os outros não te percebem, se os outros não te veem, Deus te percebe. Se os outros não estão olhando para você, e às vezes você também não está olhando para Deus, Deus está olhando para você. Deus te vê, mesmo que você se sinta sozinho. Deus te vê, mesmo que você esteja fugindo. Deus te vê, mesmo que talvez você parou lá no meio do deserto. Você não está sozinho, porque Deus te vê. E vai atrás de você. Agar e Ismael não pararam onde pararam porque eles eram muito bonzinhos. Não. Os dois estavam colhendo consequências das suas próprias atitudes. Eles pararam onde eles pararam porque eles foram muito arrogantes. Mas Deus foi atrás deles para reconstruir as histórias deles. E talvez a sua história seja a história de Agar. Por causa das suas atitudes e não por causa das atitudes de Deus. Não por causa de Deus. Por causa das suas atitudes, das suas decisões, dos seus comportamentos que te levaram a esse lugar, à beira do caos. Mas ali, na beira do caos, Deus te vê. Deus te chama pelo nome. Ali Deus te faz uma promessa. Deus se importa. Deus perdoa e oferece um novo começo. Não porque a gente merece, mas porque Ele nos ama. É simplesmente baseado no amor de Deus. Simplesmente baseado nele. Então ele toma a iniciativa e vai atrás. Deixando as 99, vai atrás daquela que se perdeu. Tem a ver com ele e com o seu amor. Então o que nós precisamos fazer é parar de fugir do amor de Deus, do perdão de Deus, dos olhos de Deus sobre nós. Davi já dizia, Senhor, se eu subir ao mais alto dos céus, ou se eu me esconder no mais profundo vale, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama num abismo, lá tu estás. Porque os olhos do Senhor nos veem onde nós estivermos. E talvez nós dissemos, aqui eu estou escondido, ninguém me vê. Mas o Senhor te vê e te chama pelo seu nome. E te oferece uma nova oportunidade. E te faz promessas. Ele se importa e te vê. E para finalizar, eu quero ler um capítulo aqui de Êxodo, capítulo 3. Versículos 7 e 8.
Foi ali quando o Senhor chamou Moisés no meio da sarça. E aí no versículo 7 disse assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Olha só, esse versículo diz que disse ainda o Senhor: vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço o seu sofrimento, desci para livrá-lo, e eu vou fazê-lo subir. Para onde? Eu vou fazer subir dessa terra para uma terra boa e ampla. Aquele povo estava no Egito. O Egito era ruim em termos de irrigação, em termos de estrutura. Era ruim? Não. Eles tinham um rio Nilo, era tudo regado. Eles tinham frutas, eles tinham alimentos. Não que o povo tinha, mas assim, eu digo, a terra tinha tudo isso, a terra oferecia tudo isso. Eles diziam: eu vou fazer vocês subirem desta terra aí para uma terra que mana leite e mel. No meio do deserto, uma terra que tenha leite e que tenha mel, gente. É uma terra extraordinária, muito melhor do que era do Egito. E aí diz assim, o Senhor diz: eu vi a tua aflição. O Senhor vê a nossa aflição. Ele diz: eu ouvi o seu clamor. É importante clamar, orar, pedir, falar com Deus. Eu conheço o seu sofrimento. O Senhor sabe o que está se passando dentro de nós. E eu desci para livrá-los. O Senhor desce em nosso socorro. Assim como aquele anjo que encontrou Agar ali naquele lugar. Ele desceu porque ela viu o anjo do Senhor. E depois ela ouviu a voz dele. O Senhor se manifestou, se revelou a ela. Para livrá-la, para trazer o quê? Escape e livramento àquela mulher. E ele disse: além disso, eu vou fazer vocês subirem para uma terra ampla, boa, que mana leite e mel. Leite vai falar de animais. E para esses animais terem leite, eles precisam do quê? Pastagem. Pastagem no meio do deserto. É o que o Senhor faz. E leite no meio do deserto, mel no meio do deserto, como é que vai ter? Diz que são o mel das tâmaras, né? As tamareiras, que são muito doces. Então, olha a produção que existia para esse lugar que o Senhor tem preparado para elas, uma terra de pasto, uma terra de árvores, uma terra de plantação, uma terra de flores, porque o Senhor quer dar ao seu povo escape e livramento. Quando Ele nos ouve a voz, quando Ele sabe que nós estamos sofrendo, quando Ele vê a nossa aflição, Ele desce em nosso socorro. Esse é o Deus que te vê.